homem de Deus, e eu creio que Deus vai falar grandemente com a vida, através da vida dele, como falou com ele, assim vai falar com a vida de cada um aqui. Eu queria que você fechasse os teus olhos e apresentasse a vida desse homem de Deus, desse varão, para que Deus possa usá-lo de uma forma poderosa. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a vida, Pai, desse chamado discípulo, desse homem de Deus diante de Ti, que o Senhor venha falar de uma forma poderosa conosco hoje através dele, Senhor, Pai. Usa ele como boca profética neste lugar, usa ele, Pai, com entendimento, com sabedoria, Pai, que cada palavra, Pai, lançada, não seja a boca dele, mas a boca do Teu Espírito Santo, a boca de Deus, falando em nossos corações, seja nos exortando, seja nos edificando, mas queremos sair daqui com a nossa mente transformada e renovada, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Guarda a Tua igreja, guarda a nossa mente, que elas sejam levadas cativas diante de Ti, para que tudo aquilo que for hoje ministrado, possa entrar no nosso coração, e como uma semente no tempo certo, gerar o fruto a qual o Senhor espera de cada um de nós, e nós Te rendemos a honra, a glória, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, queridos? Graça e paz, igreja, bom dia, sejam todos bem-vindos. Essa é a tua casa, é a casa do Pai. Na casa do Pai você tem liberdade para saltar, pular e fazer o que bem entender. É claro, né? Mantenha a moderação, né? Amém. Deus é bom em todo o tempo. Queridos, o pastor comentou de ontem aí, né? Eu acho que a gente não ficou mais aí, que eu acho que deu sono no pastor, né? Senão a gente tinha ficado mais tempo. Tô brincando. Quem sabe da próxima também? Aí, acabou de confirmar, né? Eu joguei o laço aí, ó. Mas foi maravilhoso. E é interessante que a gente chegou um pouquinho atrasado, eu, a Pamela e o Natan, e a partir do momento que a gente entrou pelaquela porta, a gente já sentiu aquela presença, aquele maravilhoso. E eu confesso que a última vez que teve um momento assim, que eu senti essa presença, foi quando nós estávamos com a igreja próxima ali do Correio, do outro lado da estação. Né, que veio o pessoal, acho que da Ágape, né? Foi da Ágape. E tinha menos pessoas, né? Acho que tinha metade do que tinha ontem, mas foi um fluir maravilhoso, foi muito gostoso, muito gostoso. Aqui eu vi ontem muitas pessoas se derramando. Aleluia, Deus abençoe você aí na rua também. E ontem Deus, Ele falou bastante nos louvores. A palavra de Deus diz que Deus, Ele habita nos louvores. E foi muito gostoso ontem, foi muito gostoso ontem. Amém? Queridos, como o pastor já disse, nós estamos nesse mês aqui falando sobre uma igreja adoradora. E já passou algumas pessoas, alguns irmãos aqui, falando um pouquinho sobre a igreja adoradora. Né? Nós tivemos aí o pastor Marcelo iniciando, falando sobre a verdadeira adoração. Na semana seguinte, a Pamela falou também um pouquinho, um tema bem parecido sobre o verdadeiro adorador. A Conceição, ela falou sobre a mulher do vaso de alabastro, quando quebra, né? Sobre essa adoração. Na semana passada, o pastor falou sobre a adoração, uma arma importante. A adoração é uma arma importante. Nós somos guerreiros do Senhor. E a adoração é uma arma, é uma estratégia também. E não sei se vocês vão lembrar, ele citou três coisinhas que são importantes para essa adoração. Quem que lembra? São adoração, oração e jejum. Adoração, oração e jejum. Creio que os três andam juntos. Eu creio que o soldado que tem esses três aí fica muito poderoso. Amém? E eu queria também, logicamente, comentar com os irmãos, falar um pouquinho sobre a adoração, né? Dar sequência a essa adoração. E antes de a gente ir propriamente dito para a palavra, eu vou dar uma circulada aqui na palavra, mas eu queria que os irmãos repetissem o que eu vou falar agora. Eu quero que os irmãos repitam. Que minha família exista para te adorar. Que meu ministério seja para te adorar. Que meu trabalho
seja para te adorar. E que a minha vida seja para te adorar. Amém? Você crê nisso? Amém. Queridos, eu acho que mais do que estarmos entre quatro paredes e adorar, é adorar o Senhor fora daqui. Nós aprendemos que a adoração não é simplesmente um louvor, um cantar. A Pâmela citou aqui que o cantar vagarosamente é adoração e o rápido é louvor. Não, não é isso. Você adora muito mais lá fora. Você adora muito mais no teu trabalho, na condução que você pega, no Uber da vida, no trem, no ônibus, dentro de casa, você adora. Isso se chama caráter. Caráter de Cristo. Aí eu coloco a seguinte pergunta: será que realmente nós estamos adorando ao Senhor? Fora das quatro paredes da igreja? Porque aqui é fácil adorarmos. Ao ver do irmão, é um anjo, só falta uma auréola. Mas será que realmente nós estamos adorando o Senhor fora daqui? E nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra e entender um pouquinho essa questão da adoração. Se eu fosse colocar um título para essa ministração, eu colocaria o valor da adoração. O valor da adoração. Amém? E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Salmo 148. Durante todo o decorrer da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, fala sobre adoração. E esses últimos capítulos de Salmos 148, 149 e 150 falam um pouquinho da adoração. 150 fala sobre alguns instrumentos, né? E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o Salmo 148. E o tema que fala do 148 fala, olha que interessante: toda a criação deve louvar e adorar ao Senhor. Toda a criação deve louvar e adorar ao Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim, é rapidinho: louvai ao Senhor, desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, lhes deu uma lei que não ultrapassaram. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuosos, que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Vocês percebem que o Salmo 148 fala que toda a criação deve adorar ao Senhor. Toda a criação. Eu sou um pouco curioso e eu já pesquisei algumas coisas com relação a essa adoração, esse louvor ao Senhor. E tem algumas ministrações que falam que é propriamente essa palavra do Salmo 148, que toda criatura louva ao Senhor. A baleia louva ao Senhor. Os répteis louvam ao Senhor, mas como? Através dos sons que eles emitem. E chocados, quer ou não, as estrelas louvam ao Senhor também. E é fantástico quando a gente descobre isso daí. Porque toda a criação tem o dedo de Deus. Toda a criação tem o dedo de Deus. O universo tem o dedo de Deus. Todas as coisas aqui na terra têm o dedo de Deus. Foram todos criados para adoração dEle.
E é fantástico quando você descobre isso daí, que todos os animais, tudo, sendo racional ou irracional, louvam ao Senhor. Amém? Como eu disse, se eu fosse colocar um título, seria o valor da adoração. O quão é valiosa essa adoração. Nós ouvimos sempre falar em adorar, né? A Deus em espírito e em verdade. Já teve ministrações aqui e falou sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Você está repetindo? Não, não estou repetindo. É que tem algumas coisas que, se está aqui novamente, está, entre aspas, repetindo, é que talvez alguém ou nós não entendemos alguma coisa, né? E que a gente possa entender essa verdade sobre a adoração. Amém? Então, eu defini nas minhas palavras o que é essa adoração. O que é a adoração, né? E eu coloquei aqui, que a adoração é muito mais além do que música. E a gente já viu isso daí a semana passada. Creio que é a resposta que o homem dá. É a correspondência diante da realidade, diante da presença, diante da revelação de Deus. Pode parecer um pouco complexo, mas adorar é responder ao Senhor, é corresponder à sua infinita glória, ao seu amor, à sua misericórdia. É responder Ele a isso. A majestade, a verdade de Cristo em nosso meio. Isso segundo Pércio, capítulo 1, versículo 23. É corresponder. A adoração é corresponder a tudo aquilo que Ele tem nos feito. E pode ter certeza, irmão, vocês têm muito mais, nós temos muito mais motivos para agradecer do que reclamar. É ou não é verdade? Muito mais motivos para agradecer. Só que a gente, às vezes é injusto, né? A gente simplesmente foca nas coisas ruins, e aquela coisa ruim que é um cisquinho, a gente acaba fazendo aquela tempestade. O ser humano é assim, nós somos assim. E um texto que é muito conhecido, está lá em João 4. Está lá em João 4, 20 e 24. Eu sei que já foi citado, e até comentei com o pastor que muitos citariam essa passagem, que fala sobre a adoração. Não que a adoração só esteja nessa passagem, mas em muitos capítulos da Bíblia fala sobre adoração, né? Então em João 4:20, ele diz o seguinte. João 4:20 diz que nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adoreis o Pai. Nessa passagem, Jesus estava caminhando e os discípulos foram comprar mantimentos na cidade, e ele tem esse encontro com essa mulher samaritana. E existe todo aquele diálogo que a gente já conhece, né? E é bom entender, nós entendemos um pouquinho desse conceito histórico de Samaria, Jerusalém, o que estava acontecendo naquele momento ali. Lá em Samaria, é a capital do Reino do Norte, que mesmo estando dividida entre estava em divisão com Jerusalém, né, enviava a sua população para adorar em Jerusalém. E é legal a gente frisar um pouquinho do conceito histórico. Lá em Samaria, que era o Reino do Norte, eles faziam culto às imagens, adoravam bezerros de ouro, né? E fizeram essa separação. Então, Jerusalém era um lugar onde se adorava, e Samaria era outro lugar. Em Jerusalém, que era o Reino do Sul, nós tínhamos então o Templo de Salomão, a Arca da Aliança, os sacerdotes, né? Todo esse povo. Era bem diferente essa questão da adoração. Enquanto uns adoravam bezerros de ouro, imagens, os outros não. Mas a intenção era adorar um Deus, ok? Mas qual Deus? E no versículo 21, Jesus ele diz que, disse-lhe a mulher: crê-me que a hora vem que nem no monte, nem em Jerusalém
adoreis o Pai. Ou seja, não é local físico. Então Jesus disse que o templo e a forma de adoração não se referem a esse local físico, independente de onde você esteja. Eu comentei logo no início aqui que a adoração é mais do que estar entre quatro paredes. Adorar, você adora em casa, adora em todos os locais. Isso é adoração. A tua vida tem que ser uma forma de adoração a Deus. Porque quando você adora, você influencia outros. O Sandro comentou um negócio na escola de profetas na segunda-feira, que a gente é como uma brasinha, né? Quando você vai fazer aquele churrasco de domingo, você acende aquela brasinha ali, e uma brasinha vai contagiando outra brasinha. Aquela que está vermelhinha vai influenciando aquela outra brasa, aquele outro carvãozinho vai ficando vermelho, e quando você vê, já está aquele fogo tudo vermelho lá, e é hora de você colocar a picanha ou contrafilé ali para assar. O fogo está comendo. Amém? O Naldinho gostou, né? O Naldinho falou em carne. O Elisvaldo não está aqui, mas deixou discípulos, né? Em espírito e em verdade, por causa da natureza de Deus. Porque Deus é espírito. Deus é espírito. E a gente destrinchando um pouquinho, falando sobre adorar em espírito. Se a gente verificar, lá no 23, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Se você verificar, prestar atenção, esse espírito que ele está citando aí, está com letra minúscula. Não sei se vocês já repararam. Está com letra minúscula. E isso tem um porquê, né? Com o nosso espírito, que é para adorar com o nosso espírito, esse espírito minúsculo, né? Com a nossa mente. Não estar preso a um lugar, não estar preso a uma entidade ou a alguma bandeira. É essa adoração em espírito que o Pai espera de nós. Afinal de contas, Deus, ele é espírito. Então é adorar em todo lugar. Assim ele não pode estar preso ou vinculado a nada. Essa igreja aqui, do sapatinho de fogo, Deus está aqui. Amém? Deus pode estar ali, mas também pode estar aqui. Mas também pode estar na rua. Mas também pode estar naquele mendigo que está esperando uma sopa ali à noite. Né? Pode estar também ali na Cracolândia, por que não? Ele está em todos os lugares. A grande questão é a manifestação do Espírito Santo de Deus nos lugares. Tem aquela música que fala, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Eu creio que quando nós chegamos aqui, no templo, o Senhor já estava. Mas cabe a nós que essa manifestação seja propagada entre nós. E é através da tua adoração, é através do teu coração, é através daquilo que você está buscando, é através da tua palavra, do que sai daqui de dentro, essa manifestação. Amém? Porque às vezes pode ter 2, 3 pessoas aqui e o fogo comer. Como aconteceu segunda-feira passada aqui na escola de profetas. A gente estava um pouco cansado, mas na oração, no louvor, o fogo comeu. Glórias a Deus por isso aí. Deus, ele se manifesta. Às vezes a gente prepara todo um ambiente, algo assim, mas e aí, onde estão os nossos corações? Onde está o nosso louvor? Né? Qual que é a nossa intenção? Então, nossa vida tem que ser um culto diário. Desde o momento que você abre os olhos para ir trabalhar, ou ir tomar um café, enfim. Tem que ser um culto diário, a nossa vida. Tem que ser exemplo. Ontem eu vi aqui muitas pessoas com o coração quebrantado. Eu tive a oportunidade de orar por uma pessoa em específica. E essa pessoa, ela se quebrantou pelo fato de que ela entendeu que a vida dela tem que ser uma adoração. Que independente que esteja aqui no altar ou embaixo, a vida dela tem que ser uma adoração. Porque você influencia. Ela influencia as pessoas. Amém? Estão todos aqui comigo? Amém. Então, olha só, Jairo. Deus, ele é discreto. Ele é educado. E se ele se manifestar toda a sua glória em todos os locais, não seríamos capazes de andar. Viveríamos de joelho. Boca no pó. Não teríamos força se ele se manifestasse. Mas ele pode se manifestar, sim, porque ele é Deus. Mas ele precisa dos adoradores aqui, buscando em todo tempo, em todo tempo. Deus está em todos os lugares. E a última vez
que você pecou, Ele estava lá. A última vez que eu pequei, Ele estava lá também. Geralmente, quando nós pecamos, ou antes de pecar, nós olhamos para o lado para ver se não tem ninguém. Mas, na verdade, não é do lado que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para cima. Nós temos que olhar para cima. Porque Ele está vendo. Mesmo que não tenha um humano ali do teu lado, Ele está olhando. Porque, afinal de contas, Ele está em todos os lugares. Ele sonda os corações. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo. E quando se fala que Deus Ele sabe de tudo, se nós analisarmos o que está acontecendo no mundo hoje, tanta tragédia, tantas coisas, eu tenho certeza que um de nós aqui fala, poxa vida, aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Na escola que nós temos de terça-feira aqui de ensino, nós estamos aprendendo muitas coisas, e na terça-feira passada a gente aprendeu quem era Deus. Ou o que era Deus. E muitas pessoas colocaram suas opiniões, e teve uma que falou que, por mais que a gente tente entender quem é esse Deus, a gente nunca vai entender. Vai estar sempre além do que a gente imagina. Quem é esse Deus? E muitas pessoas questionam, quem é esse Deus? Aonde estava Deus na tragédia lá em Mariana? Aonde estava Deus na tragédia lá no Rio Grande do Sul, naquela boate? Aonde estava Deus nas coisas que estão acontecendo lá na Cracolândia, no centro, em todos os lugares? Aonde estava Deus? Recentemente, eu não sei exatamente quanto tempo, mas uma menina morreu no metrô. Não sei se todos viram, a mãe estava com a criança, e foi no metrô de São Paulo. A mãe estava com a criança e abriu a porta do metrô, estava cheio, e a mãe entrou. E a criança ficou do lado de fora. Só que na hora que a criança foi entrar, a porta se fechou. E a mãe ficou desesperada. O metrô foi para outra estação. E a menina ficou ali. Acho que a menina tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. E o trem foi, não pararam. Aquela muvuca. Aí depois ela voltou, aí quando foram ver, a menina tinha sido esmagada por um trem. O trem passou por cima dela. É duro para um pai ouvir isso. Onde está Deus num momento como esse? Sabe, uma coisa que eu entendo, que a gente não tem que tentar entender os planos de Deus e nem questionar. Apenas aceitar e pronto. Porque Ele sabe o que é melhor. E aonde estava Deus nesse momento? Aonde estava Deus? Deus, Ele está, eu arrisco dizer que Deus, Ele está na criança de 3 anos. Deus, Ele está no silêncio que se assolou naquele momento, na família. Deus, Ele está na lágrima daquela mãe que cai. Deus está. Só temos que crer em Deus, porque Ele se entristece também com a humanidade. Que caminho que a humanidade está tomando. Você acha que Ele não se entristece? Um pai que vê o seu filho indo para um caminho torto, diferentemente daquilo que ele almejou para o filho, você acha que Ele não se entristece? Ele vai fazer de tudo. Eu creio que Deus, Ele fica triste também, por conta da conduta da humanidade, por conta da conduta de muitos. Aí eu faço a pergunta, e você? Você tem dado mais alegria para esse pai? Ou mais tristeza para esse pai? Você tem adorado esse pai verdadeiramente? E nós aprendemos que adorar em verdade é fazer tudo que Jesus faria se estivesse naquele lugar, naquele momento. Eu assisti, acho que pela 3ª vez, inclusive na sexta-feira, um filme que fala em seus passos o que Jesus faria. Quem já assistiu esse filme? É fantástico esse filme, né? E eu não vou contar, não vou dar spoiler. Qualquer coisa depois você pesquisa lá. Mas é bem aquilo lá. O que você faria em Jesus em determinadas situações? A população que era totalmente descrente, tinha um pensamento totalmente pecaminoso, e muda por conta da presença de uma pessoa ali. E a igreja ela se reergue nesse filme, e o jargão deles é: o que Jesus faria nessa situação? Mediante uma proposta indecente, mediante uma fechada no trem, no carro, no trânsito,
mediante a um xingamento na rua, mediante a um roubo. O que você faria? O que Jesus faria nesse momento? Eu acho que essa frase é bem propícia para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Antes de nós tomarmos qualquer tipo de ação, o que Jesus faria? Porque isso é adoração também. Porque a tua atitude vai influenciar, vai mudar o resultado daquilo. O que você faria? O que Jesus faria nesse momento? O que Jesus faria nessa situação? Adorar baseado nas palavras de Deus, seguindo a verdade bíblica. Isso é adorar em verdade, mediante ao que a palavra nos diz. Isso é adoração em verdade, o que ela me diz. Eu sou o que ela fala que eu sou. Eu faço o que ela fala para eu fazer. É adorar mediante a palavra. Isso é adorar em verdade. Para criar um ambiente propício à adoração, nós precisamos de algumas coisinhas. É claro que Deus ele pode chegar aqui e se manifestar, fogo e pessoas levitando. Ele pode fazer isso, sim. Mas lembra que nós aprendemos que Deus é um Deus educado? É um Lorde. Ele não vai fazer nada que você não almeje. Agir de acordo com a palavra, em vez de agir segundo a justiça humana. Ou seja, com as próprias mãos. Que a primeira pedra possa bater em mim. Porque muitas vezes nós queremos agir com a natureza humana, com as próprias mãos. É ou não é verdade? Com relação a tudo. Oh Deus. Com relação a tudo. A gente quer agir com as próprias mãos. Fazer justiça. Ele merece morrer. Ele merece pagar por aquilo. Mas será? O que Jesus faria naquela situação? Para livrar um ladrão do lado da cruz e dar a salvação para ele? O que Jesus faria? Por perdoar todas aquelas pessoas ali, para pedir para Deus ter misericórdia de todas aquelas pessoas que estavam chicoteando, batendo, arrancando seu sangue, caçoando dele, ele agiu com amor. Nós vimos no mês passado aqui, o irmão do pastor Samuel falando desse amor. Que amor é esse que nós falamos tanto, mas no dia a dia, no agir, a gente esquece. E essa palavra primeiramente é para mim, gente. É para mim. Porque existem algumas questões na nossa vida que é difícil de entender. Mas Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. É igual o ouro, né? O ouro, quando você descobre ele lá, era uma pedra bruta. Aí você põe fogo nele, ele vai tomando a sua forma. Né, e vira aquela coisa linda, reluzente e valiosa. É assim para a nossa vida. Acho que a gente não tem que agir pela... Nós não temos que agir pela força dos nossos próprios braços. A justiça é de Deus. Ah, mas a politicagem está roubando. É claro que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar a frente em determinadas atitudes. Mas a justiça é divina. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Dá vontade? Sim. Dá vontade de socar o cabra, dá vontade de, enfim, de matar. Mas não é a nossa justiça. É a justiça divina. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sonda os nossos corações. Que nós possamos ter esse coração moldado, lapidado e transformado, para deixar que a justiça divina seja feita. Não a nossa. Estão me roubando? Estão me traindo? A justiça divina. Justiça divina. Lembra o que Jesus faria? O que Jesus faria? Então nós temos que fazer todo o tempo a vontade do Pai. Criarmos esse ambiente para que o Espírito Santo se manifeste. Pesquisando um pouquinho, na verdade eu tenho um pequeno esboço aqui que eu fiz em 2014, 2013, que fala um pouquinho sobre a adoração. Eu fiz algumas modificações e eu estava lendo esses dias, nessa semana. Eu tenho mania às vezes de imprimir e colar algumas coisas que eu acho interessante. Bem serviço de educação artística, né? Aprendi bem lá no tempo de quando era criança. E fala um pouquinho sobre adoração. E eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que isso falou muito comigo.
E ela fala assim, ó, é rapidinho, que é o adorar em verdade. E ela diz que adoração não é música, nem gritos ou manifestações extravagantes. Não quer dizer que você não pode saltear, pular, virar cambalhota. Não. A pastora ontem aqui pulou que só, acho que ela deve ter ficado com dor nas pernas, né? Tanto que ela pulou. E tem vídeo aí rolando. Mas amém, vamos respeitar, né? Então, diz que adoração não é música, nem gritos ou manifestações extravagantes. Repito, eu não sou contra isso daí. Tem que se manifestar, tem que se sentir. Amém. Mas não é só isso. Nem mesmo silêncio solene e respeitoso. Só ficar ali, abaixado. Está errado? Não está errado. Adorar é fazer a vontade do Pai. Lembra o que Jesus faria? Seja cantar ou tocar, gritar ou calar-se, saciar a fome do pobre, acolher o necessitado ou socorrer o aflito, abraçar o que não tem condições de tomar banho. Amar os meninos da favela, abrir mão do nosso excesso de roupas para agasalhar o que sente frio. O Pai procura adoradores que o adorem quando são fechados no trânsito. Eita Deus! Quando são injustiçados no trabalho, quando sofrem na justiça, quando sofrem a perda de um ente querido. Isto é fazer a vontade do Pai, em verdade. Porque a palavra é a verdade e a vontade de Deus. Está lá em Hebreus 13:15. E para finalizar, os adoradores somos nós. Mas a adoração é como vivemos. Vou repetir. Adoração é como vivemos. Se vivermos uma vida de adoração verdadeira, teremos mais motivos para cantar, tocar e até compor canções, porque a adoração será sincera e verdadeira. Amém. Adoração é como vivemos. E como nós temos vivendo? Como está sendo essa nossa adoração? Deus está interessado no que sai do nosso íntimo, da nossa boca, das nossas ações, das nossas atitudes, ações, e principalmente das nossas reações. Principalmente nas nossas reações. Mas por que nas nossas reações? Provérbios 23:7 diz: como imagina a tua alma, assim tu és. Nós saímos de casa preparados para agir como Cristo. Eu vou ser um bom menininho, vou ser um bom cristão. Não vou pecar. Você sai preparado para isso. Mas, mediante a primeira fechada, mediante a primeira injustiça que cometem contra você, você reage àquilo ali. E como tem sido essa nossa reação? Saímos preparados para agir como Cristo. Quem nós queremos ser. Mas na nossa reação mostramos quem realmente nós somos. Na nossa reação mostra quem que é o perso aqui dentro. Mediante a uma injustiça, mediante a um não gostar de determinadas coisas, mediante a uma fechada no trânsito. Quem é esse pércio aqui dentro? Então Deus está interessado no que sai da nossa boca, do nosso coração, das nossas atitudes. Não apenas em canção decorativa. É gostoso cantar, é gostoso você saber algumas músicas, principalmente umas antigas aí, de fogo. Eu adoro, principalmente no final de semana. Ligo lá, na hora que a gente está fazendo as coisas em casa, deixo o fogo cair. Eu amo. Mas em algo que flui aqui de dentro, algo verdadeiro, algo que tenha de haver com paixão, com gratidão. Adoração é gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. Oração é gratidão. E quando se fala em música, existem muitas músicas aí na mídia, né, já antigas inclusive, tem uma música, eu não critico quem gosta, amém, mas é uma opinião que eu acho que vale nós comentarmos. Existe uma música que fala: eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Amém. Nós somos mais do que vencedores. Amém por isso, eu creio nisso daí. Mas mais do que vencer, você tem que fazer a vontade do Pai. Eu nasci para vencer. Mas mais do que vencer, você tem que fazer a vontade do Pai. Buscar ao Pai do que vencer.
Isso é uma consequência daquilo. Eu nasci para vencer, mas mais do que vencer, você tem que fazer a vontade do Pai. Porque se você estiver alinhado à vontade do Pai, nós temos que entender que nós já somos mais que vencedores. Porque estamos alinhados à vontade do Pai. Amém? Estão aqui ainda? Glória a Deus. Acho que o pessoal de ontem foi arrebatado, né? Por isso que ficou poucas pessoas aqui. Glória a Deus por isso. Daqui a pouco a gente se encontra lá no céu. Então, em João 4, 24, dando continuidade, Deus ele é espírito, como eu disse. E importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está vendo que estou martelando bastante em espírito e verdade, em espírito e em verdade? Irmãos, que no culto de hoje, não porque sou eu que estou aqui de maneira alguma, mas para mim primeiramente, que possa ser uma divisão de águas na tua vida e entender de uma vez por todas o que é a adoração. Que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. O que é essa adoração em espírito e em verdade? Amém? Então, nada melhor que teu espírito ser conduzido pelo Espírito de Deus. O nosso espírito se aliança ao Espírito de Deus e ser conduzido por Ele. E uma vez que esse Espírito Santo de Deus é fundido em nós, pode então nos conduzir de uma maneira própria de vida real. Deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixe esse Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida. Que mais uma oração dessa manhã é para que esse Espírito Santo de Deus possa conduzir a tua vida. Como Jesus agiria nessa situação? Em Mateus 15:8 diz que esse povo honra-me com lábios, e o coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram. Da boca para fora. É só status. Ontem aqui eu tive o prazer de ver realmente a profunda adoração. Ninguém estava preocupado de quem estava aqui em cima, de maneira alguma. Mas a verdadeira adoração, pessoas se quebrantando. Essa é a verdadeira adoração. Devemos entender, queridos, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos estará entre nós. Não, você não entendeu. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está entre nós. Glória a Deus por isso. E uma adoração extravagante, aquilo que te leva além, mais fundo. E quando se fala em mais fundo, e quando se fala em rios de água viva, eu lembro daquela passagem de Ezequiel 47, que tem pessoas que se satisfazem com aquilo que podem controlar. Água nos antelhos, nos joelhos, na cintura. E é interessante essa passagem que, se a gente fazer uma comparação, uma simbologia, quando nós estamos na praia ou numa piscina, alguma coisa, muitos vão até o limite, até onde dá pé. Principalmente para quem não sabe nadar, vai até onde dá pé. E você fica inseguro de dar um passinho a mais e a água cobrir você, dá desespero. Em Ezequiel fala dessas águas. Ezequiel 47 fala dessas águas profundas. Sabe, querido, que nós possamos não satisfazer com a água só nos antelhos, só no pezinho ali molhando, no joelho ou na cintura. Que a gente possa mergulhar de cabeça. Dá medo? Dá medo. Mas quem está do outro lado ali, pronto para te segurar e te salvar e fazer você flutuar ali, é o Todo-Poderoso. Que a gente possa mergulhar nessas águas mais profundas, sem se preocupar, sem ter medo. Sem ter medo. Deixa Ele conduzir. Porque pode ter certeza, por mais que você tenha planos bons para a tua vida, pode ter certeza que o Senhor tem planos maiores e melhores para a tua vida. É uma coisa inimaginável. E eu sou prova disso. Eu tenho um testemunho, eu não vou fazer agora, porque num outro momento vai ocupar, mas o interessante é que quando nós realmente descansamos no Senhor, Ele começa a agir. O Sandro conhece, a Pamela sabe, o pastor também. Fica na curiosidade, mas como Deus ele vai agindo na nossa vida. Aí você fala, deixa Deus usar, deixa Deus fazer. Eu confio em Deus, mas será que realmente nós confiamos? Fica com aquela ansiedade, aquela preocupação. E
muitas coisas na minha vida começaram a acontecer a partir do momento que realmente eu descansei. Falei, Senhor, eu não consigo mais. É com o Senhor, está nas tuas mãos, seja a tua vontade, a tua, não a minha, mas a tua vontade. E quando você descansa, quando você menos espera, as coisas começam a florir. Deus, ele é maravilhoso. E é interessante se você perceber como que Ele vai trabalhando nos pequenos detalhes da nossa vida, nos transformando. Que vocês possam ter esse espírito sensível a esse trabalhar de Deus. Ouvido sensível ao falar de Deus. Visão de águia, uma visão sensível para aquilo que Ele te mostra. Amém? Mas, queridos, existe uma geração. E essa é a geração. Não é a que vai vir depois. Muitos falam que essa geração está totalmente perdida. Não, eu não creio nisso. Essa é a geração do avivamento. E isso já foi profetizado há muitos anos atrás por autoridades proféticas. Que nós somos essa geração que querem águas mais profundas, que querem mergulhar nesse rio, que querem ser totalmente tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a geração. Chega de mimimi, chega de, eu não gosto. Gente, tem muita coisa para ser feita no reino. Muitas coisas precisam ser feitas no reino. A gente perde tempo com muitas coisas desnecessárias. Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo, o teu alvo é Cristo. Se você quer poucas águas, apenas nos pés, você colherá pouco. É aquela mesma coisa, vir, sentar, ouvir uma ministração e ir embora. Mas se você quer águas mais profundas, você tem que entrar nesse rio e deixar ser tomado. Me leva, Senhor. Não está dando um pé, eu estou com medo. Me leva, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Me leva, Senhor. Faça a tua vontade. Nós temos que deixar, muitas vezes, a religiosidade de lado. Como eu disse, o mimimi gospel do lado. Tem que engolir algumas coisas? Sim. Mas lembra, vou sempre falar da ministração lá de Samuel, irmão do pastor falou, a questão do amor. O amor. É ter essa visão amorosa com o próximo, com o irmão. Não é só dentro de casa, é fora daqui também. É fácil? Não é fácil. Mas é aos poucos. Uma caminhada daqui para a China começa com um primeiro passo. A vontade de querer ir. É um primeiro passo. E esse é o primeiro passo para vocês, para nós. É querer. É fazer. Amém? A ideia de tempo que ia adorar, ela caiu há cerca de 2000 anos atrás. Eu preciso de uma igreja, preciso de um tempo para adorar. Como eu disse, logo no início, a gente adora em todo momento. E essa ideia de ter que estar o local físico, caiu há 2000 anos atrás. Porque Jesus, ele disse que não seria em Samaria e nem em Jerusalém, que os adoradores o adorariam em verdade e em espírito. Não seria um local físico. Amém? Tem mais 55 páginas aqui, segura aí, está cedo. O Jairão já regalou os olhos aí, calma, Jairo. Em Atos 2, a glória de Deus desceu ali em Pentecostes, nos discípulos. E o próprio Deus habitava em cada um daqueles ali. Teve aquela manifestação. Nós temos que entender que nós somos esse templo de adoração. Somos o lugar de adorar. Você é adoração. Por onde você vai, você deve louvar essa adoração. Nas atitudes, lembra? Ação, reação. Você leva essa adoração. Eu levo essa adoração. Fique de pé, querido. Eu não sei se eu fui claro nesse compartilhamento de palavra. Mas que eu queria falar uma historinha, enquanto os músicos sobem. É uma historinha de uma moça que ela foi salva de um incêndio. Eu não sei se já ouviram. E essa historinha conta o seguinte, que uma mulher num prédio em chamas, estava sido totalmente tomado,
e os bombeiros estavam lá. Aí um bombeiro específico subiu, colocou a escada Magírios lá num determinado andar, e muitos outros já tinham desistido de salvar essa mulher, porque o fogo já tinha se alastrado. E ele mesmo assim insistiu, resgatou essa mulher, desceu com essa mulher, ficou tudo queimado, foi hospitalizado, inclusive o bombeiro também, e a mulher também. A mulher, ela estava em coma. E depois, durante um tempo, ela se recuperou. Ele salvou essa mulher. E depois de um tempo, ela se recuperou. E quando ela acordou, se recuperou, ela queria conhecer quem que foi essa pessoa que a salvou. Quem que foi? Ela perguntou para a pessoa que estava do lado, familiar dela. Quem foi essa pessoa? Foi um bombeiro, tal, fica em tal unidade, enfim. E ela queria agradecer esse homem, esse bombeiro. E ela foi agradecer esse bombeiro. E chegaram, bateram olhares e acabaram marcando um encontro. Começaram a se conhecer, começaram a namorar, namoro corte, eu creio. E, enfim, eles casaram. Mas o que tem a ver essa história que você contou com a ministração, com esse momento? Presta atenção. Isso é adoração. Mas por quê? Você não se contenta apenas por ter sido salvo do fogo. Você se casa com quem te salvou. Não sei se foi claro para vocês. Você não se contenta apenas com quem te salvou do fogo, mas casa com aquele que te salvou. Nós somos a noiva. Você se envolve com quem te salvou. Você não se contenta só em agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado, não. Você se envolve. Você tem intimidade com aquele que te salvou. Forte. Que nós possamos ter essa intimidade. Não só se contentar porque fomos salvos, mas casar com Ele. Temos núpcias com Ele. Temos essa intimidade com Ele. E para finalizar, Paulo e Silas, lá em Atos 16, eles estavam presos. E é muito forte essa passagem. Eles estavam presos. E eles podiam murmurar, reclamar e ficar em desespero. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando. E é claro, com a minha mente, talvez uma música eles poderiam estar cantando ali, como outras qualquer. Eu imagino que eles estariam cantando, são tempos totalmente diferentes, mas talvez uma música que eles poderiam estar cantando lá seria essa. É, Senhor, Tu és grande. Só o Senhor é digno, Pai, de todo louvor. Engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Sim. Alegria de toda. Louve a Ele, louve a Ele. É o Senhor e muitemos a vitória. Sim, Deus. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, que a nossa vida possa ser uma adoração a Deus. Que nós possamos adorar a Ele em espírito e em verdade. E todas as tuas atitudes, e todos os momentos da tua vida, no qual você tem que tomar uma decisão, você possa colocar aquela frase na frente: o que Jesus faria? Deus abençoe vocês grandemente. Ótimo domingo. Amém.